de número 1, versos 29 a 31, fala de uma ocasião que Jesus, depois de uma rotina de muitos milagres, Jesus vai descansar na casa de Pedro e de André. E nos diz assim a palavra do Senhor, Marcos 1, 29. Em seguida, saiu da sinagoga e foi à casa de Simão e André, com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então Jesus, chegando, tomou-a pela mão e a levantou, e a febre a deixou, e ela o servia. Eu quero chamar a sua atenção para esse texto, para algumas coisas bem simples, para a nossa meditação nessa noite. Na verdade, o que Jesus nos mostra fala muito a respeito da dinâmica de Deus no milagre. Eu sei que muitos de nós, muitos de vocês que nessa noite estão nos assistindo e que estão lendo a palavra de Deus conosco, eu sei que você, se não está nesse momento em busca de um milagre do Senhor, você já esteve em busca desse milagre e com certeza você estará em alguma circunstância, em alguma situação da sua vida. E é interessante quando a gente vê a dinâmica. Por que Deus opera milagre? Como Deus opera milagre? Qual a instrumentalidade de Deus para isso? E esse texto tem algumas coisas que eu gostaria de pontuar, porque eles nos falam um pouquinho a respeito de como nós que somos a igreja de Jesus, nós somos aqueles que o Senhor nos deu autoridade, nos deu a unção, transferiu a autoridade para que dessemos continuidade à missão que não é nossa. A missão é de Jesus. Ele veio cumprir uma missão. Ele cumpriu a sua missão morrendo por todos os pecadores naquela cruz. E ele também, a partir da sua morte e ressurreição, transferiu essa responsabilidade para a sua igreja, treinando 12 homens, e a partir daí a igreja cristã tornou-se de fato essa comunidade de pessoas que se reúnem em torno da fé na pessoa do Senhor Jesus. E esse texto nos fala algumas coisas importantes a respeito dessa dinâmica dos milagres. A primeira coisa importante que não pode faltar e que nunca vai faltar em nenhum milagre é a questão da intercessão. Se você ler comigo novamente no verso 30, a Bíblia diz assim: e quando Jesus chega à casa de Simão e de André, os dois irmãos, a Bíblia diz assim: e logo lhe falaram para Jesus a respeito dela. Alguém intercedeu. Alguém disse: olha, a sogra, ou a minha mãe, ou a minha sogra está doente. Alguém levou a Jesus uma situação. E esta é, na verdade, a origem daquilo que a gente chama de intercessão. Interceder. Quando nós apresentamos para Jesus uma situação, quando nós apresentamos para Jesus uma pessoa, quando nós apresentamos para Jesus uma queixa, quando apresentamos uma necessidade, quando apresentamos algo que nós estamos necessitando, que estamos desejando, que estamos em busca, quando nós intercedemos, ou quando fazemos por nós mesmos em oração, ou intercedemos por outra pessoa, todo milagre parte de uma oração, de um pedido, e normalmente de uma necessidade, não é? Deus opera o milagre porque há uma necessidade de uma intervenção. E aqui a gente não sabe qual era o motivo da febre, mas você já deve saber como febre é uma coisa meio complicada, não é? Tem sido, na verdade, um dos diagnósticos das pessoas que estão testadas como positivas para coronavírus. Dos sintomas é febre. E a febre meio que amedronta, porque quando a gente sente febre, significa que alguma coisa está errada. A febre pode não ser, ou pode não ter nada a ver com o vírus, porque febre é uma própria manifestação do corpo, os anticorpos trabalhando para combater a enfermidade, e aí vem a febre. Quando tem febre, é porque alguma coisa está errada. Se para nós hoje a febre é complicada, você imagina naquela época, que não tinha a mesma tecnologia, que não tinha os mesmos remédios que nós temos hoje, né? Hoje o pessoal está com febre, dá lá um dipirona. Naquela época não tinha, um paracetamol não tinha. Então, para eles, a febre era muito mais complicada do que para nós hoje.
Então, quando alguém leva para Jesus a enfermidade da sogra de Pedro, alguém intercede por ela, o faz por temer o que podia acontecer com aquela senhora. E este é o princípio básico de um milagre de Jesus. Ele sempre vai acontecer diante de uma necessidade que vai ser apresentada a Ele. Por isso nós nunca devemos deixar de pedir, de orar, de colocar na presença dEle a nossa necessidade, ou de colocar na presença dEle a necessidade de outras pessoas, ou nos colocarmos na brecha. É um texto lindo da Bíblia, né? Quando a Bíblia diz que nós devemos nos colocar na brecha entre Deus e alguém, interceder por alguém, levar a pessoa diante de Deus, ou a circunstância em que a pessoa vive. E aqui é um princípio básico. Então, nos dias que nós vivemos, não deixe nunca de orar. Não deixe nunca de apresentar para Jesus a sua necessidade. Não deixe nunca de apresentar para Ele as necessidades das outras pessoas, daqueles que você conhece, daqueles que você sabe que necessitam. Um segundo detalhe interessante nesse texto também é a questão do fato de Jesus ter tocado naquela mulher. Jesus toma pela mão, a Bíblia diz que Ele a toma pela mão, Ele a levanta, e quando Ele faz isso, a febre deixa a mulher. Interessante o toque de Jesus. Num momento, em dias que nós vivemos em que nós não podemos tocar nas pessoas fisicamente, você vê Jesus tocando, né, na mulher. Hoje nós evitamos e não podemos tocar fisicamente. Enquanto estávamos chegando aqui no culto, a preparação, tivemos um probleminha com a parte técnica, né? E isso acontece, né, irmãos? É ao vivo e a cores, né? Lembre-se disso. Alguns irmãos chegaram, alguns vieram entregar a cesta básica, alguns vieram devolver seu dízimo. Muitas pessoas estavam perambulando por aqui um pouquinho antes do culto começar. E é tão difícil a gente chegar e olhar para um irmão, para uma irmã querida, e não dar aquele abraço, não cumprimentar como nós fazemos, né? Principalmente nós que somos latinos. Como é difícil para a gente cumprimentar. A gente gosta de abraçar, dar tapa nas costas, faz aquele barulhão. É assim que a gente lida, não é? Porque nós somos assim. Como é difícil, né? Deixar de não tocar nas pessoas. Mas eu quero levar você a entender que nós podemos tocar nas pessoas sem contato físico. E é nesse sentido que eu gostaria de aplicar esse toque. Você pode tocar nas pessoas com a sua influência. Você pode tocar nas pessoas demonstrando amor. Você pode tocar nas pessoas demonstrando carinho. Você pode tocar nas pessoas quando você vê quando você se interessa pela situação que a pessoa está passando. Quando você leva uma palavra de apoio. Quando você leva um conselho para alguém. Quando você diz que ama. Quando você mostra importância. Quando você elogia alguém. Você também está tocando de forma positiva. Nós podemos tocar de forma negativa também. Às vezes nós somos tocados de forma negativa, através de um xingamento, através de uma palavra falada de uma forma errada, ou que veio de um momento errado, veio uma palavra que às vezes nos ofende, né? Mas eu quero desafiá-los, ou nos desafiar, a tocarmos as pessoas de forma positiva, a tocarmos as pessoas de forma espiritual. Nós não precisamos hoje, não devemos tocar fisicamente, mas não esqueça que como igreja de Jesus, nós ainda continuamos tocando nas pessoas. É importante tocar nas pessoas, tocar de forma positiva. É importante levar para as pessoas o nosso amor, o nosso carinho, a nossa preocupação. E numa ligação, às vezes num WhatsApp mesmo, como é que você está? Tudo bem? Como que está a tua vida? Você tem algum problema? Tem alguma necessidade? Posso orar por você? Levar um conselho? Como isso é interessante, como isso é importante para nós. Jesus era especialista em tocar nas pessoas, até fisicamente. Jesus tocava em quem ninguém tocava. Jesus tocava em leprosos. E naquela época, quem tocava no leproso tornava-se impuro. Mas você acha que ele estava preocupado com isso? Não. Definitivamente não. O que Jesus queria é demonstrar o seu afeto, é demonstrar o seu toque, é demonstrar o quanto ele amava, o quanto ele é importante. O toque transmite carinho. E quando nós tocamos nas pessoas, tanto fisicamente ou quando tocamos nas pessoas emocionalmente, quando tocamos através da nossa influência, da nossa palavra, como isso é importante, como foi importante
na vida da sogra de Pedro. Todos estavam ali, não é? Então esse toque é importante. Toque com uma atitude na vida de alguém. Seja a igreja tocando na vida das pessoas. Vamos fazer o que o nosso mestre Jesus fez. Se nós não podemos tocar fisicamente, mas vamos tocar com a nossa influência, vamos tocar com o nosso carinho. E o terceiro detalhe que eu quero chamar a sua atenção nesse texto é o propósito divino que existe no próprio milagre, no milagre em si. Jesus não opera milagre simplesmente por operar. Porque se você for olhar de uma forma bem humana, de uma perspectiva de vida humana, a sogra de Pedro foi tocada por foi curada de uma febre que poderia levá-la à morte. E naquele momento, ela saiu do vale da sombra da morte, porque ela estava na iminência, ela estava na preocupação, ela estava com febre, não sabia qual era o que estava acontecendo, mas Jesus cura esta mulher. Se você pensar de uma forma bem fria, é paliativa. Foi uma cura paliativa. Toda cura, na verdade, é paliativa, porque ela simplesmente se traduz para a vida humana, para o momento que a gente vive. E a gente vive lá, sei lá, 110 anos, na melhor das hipóteses, né? Mas o que são 110 anos? Diante de uma eternidade, nada, né? E todos vão ter que morrer um dia. A sogra de Pedro foi tocada por Jesus, foi curada neste milagre. Jesus operou o milagre da cura na sua vida física, mas um dia ela teve que morrer. Então, se você pensar bem, a cura, ela é por um período, ela não é para sempre, porque um dia nós vamos deixar esse corpo e vamos nos lançar para a eternidade, queira que seja com o Senhor, na eternidade com Deus. Mas por que Jesus opera milagres mesmo entendendo que é paliativo? Curou a sogra de Pedro dessa vez, mas talvez outra vez não curou, porque ela com certeza não está viva até hoje. Mas existe um propósito de Deus no milagre. Sempre existe. Se você perceber, você vai ver que Jesus curou a sogra de Pedro, e logo depois que ela foi curada, a Bíblia diz assim: e ela passou a servi-los. E ela passando a servi-los quando a febre a deixou. Aí está um propósito. Tem um propósito divino nessa cura. Jesus curou, e logo depois que Jesus a curou, que não foi uma cura eterna, né, foi uma cura temporária, mas Jesus a curou, e aqui você vê um porquê. Jesus operou um milagre, e esta mulher, depois de curada, passou a servir Jesus e aos demais que estavam com ela. Aqui tem um propósito. Então, se você pensar nessa perspectiva, você vai perceber que Deus ainda opera milagres, mas todos os milagres de Deus têm um propósito. Evangelizar, não sei. Glorificá-lo, não sei. Mostrar alguma coisa, ensinar alguma coisa, não sei, mas sempre tem um propósito que está atrelado à manifestação do poder de Deus. E é interessante quando a gente vê isso. Jesus curou essa mulher para servi-lo. Jesus nos toca muitas vezes, Jesus opera milagres na nossa vida, e é importante descobrirmos qual é o propósito dele. Por que ele operou esse milagre? Por que ele ouviu a minha oração? Por que ele ouviu a minha intercessão e me curou, ou curou a pessoa que eu estava intercedendo? Perceba que quando Deus opera um milagre, ele opera um milagre, e nesta operação existe um propósito dele. E sempre ele tem um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Nós fazemos as coisas sem propósito. Deus não. Deus sempre tem um objetivo. Então, quando você ora por um milagre, você recebe um milagre, descobre, tente pensar nisso. Qual é o objetivo de Deus nisso? O que Deus quis dizer com isso? O que Deus quis dizer para você? O que Deus quis dizer para outra pessoa? Perceba que sempre vai ter um propósito de Deus nos milagres que ele opera. E ele sempre vai operar, gente. Quando a gente entende isso, quando a gente leva para Jesus a nossa necessidade, ou a necessidade das pessoas, quando a gente entende isso, quando a gente toca as pessoas com a nossa compaixão, quando a gente toca as pessoas com o nosso carinho, com o nosso cuidado, e Deus manifesta o seu poder operando o milagre dele, tem um propósito nesta operação, tem um objetivo. Na sogra de Pedro, o objetivo foi que ela passou a servir Jesus e aos que estavam na casa depois de curado. E Jesus também, quando operar, ou se já operou milagre na sua vida, saiba que
que Deus tem um propósito para todas as coisas e Ele faz tudo com um propósito muito bem definido. E aqui a gente entende algo muito lindo, quando, principalmente nesse culto de oração, hoje, com o nosso culto de oração, o culto da família, qual é a necessidade da sua família? Você que está agora aí assistindo, não sei se você está sozinho, se você está com seus familiares, qual é ou quais são as suas necessidades? Apresenta diante do Senhor, coloca, e quando Deus operar, entenda o porquê. O que Deus quer dizer com isso? Por que Deus fez isso? Você vai entender que Deus muitas vezes está querendo manifestar a sua glória, para que a glória realmente seja dada a Ele, para que as pessoas reconheçam Ele como verdadeiro Deus, talvez para que as pessoas abram seus corações para Ele entrar. Talvez a cura, ela tenha um propósito evangelístico, e nem sempre foi assim. Jesus algumas vezes curava antes da pessoa reconhecê-lo, outras vezes curava depois. Não tem uma sistemática como receita de bolo, né? Não existe aqui na Bíblia. Jesus curava as pessoas de diversas formas. Ora era fazendo lodo, colocando aqui no olho do cego. Ora Jesus curava como aquela mulher do fluxo de sangue. Jesus curou só porque ela tocou no manto de Jesus. Jesus nem falou nada, ela tocou no manto. Isso é bem interessante, é que Jesus nem orou. Jesus simplesmente tocou. E o toque de Jesus foi suficiente para a cura do milagre. Então, às vezes o nosso toque, irmãos, é o suficiente para que Deus opere o milagre. O nosso carinho, a nossa compaixão. Então, aproveite nesta noite para colocar diante do Senhor a sua necessidade.